Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu digo nosso porque o canal é meu, é seu, é nosso, não é verdade? E estamos aqui no quarto. Deixa eu virar um pouquinho para cá, vocês estão apoiados aqui em cima. Tô de vermelho combinando com a cortina. Gente, mais um vídeo aqui da nossa série Renúncia, tá bom? O que eu e você vai precisar renunciar hoje por amor a Cristo? Todos os dias é dia da gente pensar, né? Todos os dias é dia da gente se autoanalisar, vamos dizer assim, né? É claro que cada dia é um dia, né? Hoje o Senhor vai te pedir uma coisa, amanhã o Senhor vai te pedir outra, e cada dia a gente vai renunciando um pouco. E para falar hoje sobre renúncia, eu tô aqui no livro de Gênesis e vamos falar um pouquinho de Noé? O que é que você acha? Legal, né? Falar de Noé. Para você que não conhece Noé, Noé é aquele que fez a arca. Lembra de Noé e a arca? Onde Noé colocou um casal de cada espécie de animais, né? Vai falar do dilúvio, né? E vamos entrar aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 22, que diz assim, ó: Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Estamos aqui com a nossa Bíblia de sempre, né? Gênesis 6, dá para ver? Tá circulado aí, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Noé. A Bíblia diz que Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha mandado. E quando a gente fala de tudo, é muito difícil, né, gente? O que é o tudo pra gente? O que é o tudo pra mim? O que é o tudo pra você? Por quê? Porque às vezes o tudo pra mim pode ser nada pra você, né? Às vezes o Senhor pode me dizer assim, olha, a partir de hoje você não vai mais tomar café. Um exemplo. A partir de hoje eu quero que você não tome mais café. Aí você olha para mim e você vai falar assim, ah, mas café, né? Café não é difícil sacrificar um café. Só que você não toma café todo dia, não é verdade? Você não toma café todo dia, você não tem costume de tomar café todo dia. Então, se o Senhor pedir para você renunciar ao café, todo o café que você toma uma vez ou outra esporadicamente, para você vai ser tudo, vai dar tudo bem. Mas para mim que tomo café todo dia, né? Vamos fazer, dar um exemplo aqui. Para mim que tomo café todo dia, todos os dias, 4 horas da manhã, tô eu tomando meu café, independente do que aconteça. Tô eu levantando, ali tomando meu cafezinho, né, todo dia. De uma hora para outra, o senhor fala para mim assim, olha, você não vai mais tomar café. Vai ser difícil. Não estou falando que essa pessoa sou eu, tá? Tô dando um exemplo. Vai ser difícil para mim que tomo café todo dia renunciar a esse café, não vai? Vai ser difícil. Só que para você que toma café esporadicamente um dia sim e 3 dias não, tá tudo ok para você. Mas para mim não. Esse café para mim vai fazer falta. Renunciar a esse café vai me doer. Vai me trazer problemas, né? Porque a minha carne não vai aceitar. A minha mente não vai concordar. Não é verdade? Então, assim, quando nós falamos aqui de renúncia no canal, gente, nós estamos falando de algo que vai lhe fazer falta. Nós estamos falando de algo que é muita coisa para você, né? Então, assim, todos os dias o Senhor vai nos pedir alguma coisa. E o Senhor não vai nos pedir aquilo que não nos custa nada. Sempre que o Senhor for pedir para mim, para você, vai custar alguma coisa. Não é verdade? Vai custar alguma coisa. Na vida de Noé não foi diferente. O Senhor vira para Noé e fala assim: olha, constrói uma arca. Constrói uma arca. Porque vai ocorrer um dilúvio. Só que a terra estava na seca. A terra estava em seca. Ninguém, sua sã consciência, ia imaginar que um dia ia acontecer um dilúvio naquele lugar. Mas o Senhor anunciou o dilúvio a Noé. Olha, vai acontecer um dilúvio e não vai ficar, em outras palavras, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Eu vou acabar com tudo, o dilúvio vai passar e vai acabar com tudo, não vai sobrar nada. Só vão sobreviver os que estiverem dentro de uma arca que você vai construir, que você vai fazer. Então, assim, quando a gente olha, né, para esse tipo de ordem que o Senhor está dando a Noé,
Gente, a gente fala assim, mas ele construiu a arca devagarinho, levou de 50, entre 40 a 75 anos para fazer, foi tudo tranquilo, não foi não, gente. Porque você anunciar um dilúvio no lugar que estava seco, num lugar que ninguém nem poderia imaginar que aquele dilúvio ia acontecer. Anunciar um dilúvio, pregar um dilúvio no meio de um povo incrédulo, de um povo que não cria nada, um povo que dava-se a casamento, um povo que vivia se divertindo, vivia, sabe, em festas, o povo vivia preocupado com encher, sabe, a barriga, em se alimentar, em festas, em casamento, dava-se a casamento. Então, assim, anunciar um dilúvio nessa época era muito difícil, era muito difícil. E o pior, ainda dizer, constrói uma arca para esse povo, tá? Esses aí que não estão acreditando, é para esse que você vai fazer essa arca. Mesmo o povo não acreditando, você vai fazer essa arca, que é para eles poder se salvar. Então, assim, gente, não é fácil. Não foi fácil para Noé. Você imagina Noé construindo aquela arca e todo dia alguém chegando e falando, ó o doido. Ó o louco. Ó o doido falando de um dilúvio que só existe na cabeça dele. E o pior, que esse mesmo doido é que está fazendo a arca. Imagina que eu vou entrar nessa arca. Imagina que eu vou entrar nessa arca nunca na vida. Nunca na vida. E nunca ele nem vai terminar de construir essa arca. Você imagina ele convencer primeiro a família, né? Porque primeiro ele tinha que convencer a família para depois convencer os outros. Como que eu vou convencer outras pessoas se os de dentro da minha casa não creem naquilo que eu tô falando? Então, quando eu me coloco no lugar de Noé, eu fico pensando, né? Noé ali tentando convencer a família, os filhos, a esposa, né? E a esposa falando, para com isso que vão te chamar de doido. Tira essa ideia da sua cabeça que vão te chamar de louco. E ele tentando ali amenizar o negócio, falando, olha, mas Deus mandou, olha, mas Deus falou, olha, mas eu preciso fazer, olha, eu estou em obediência, olha, vai acontecer, Jesus já falou, já confirmou, né? Deus falou comigo e ninguém acreditando. Imagina ele construindo aquela arca, construindo, né? E as pessoas passando dizendo, para com essa loucura, homem. Há anos que você fala que esse dilúvio vai acontecer, nunca aconteceu. Há anos que você constrói essa arca nem terminada foi. E aí chega um dia que o dilúvio acontece. Por quê? Deus já tinha falado. E aí realmente aconteceu. Porque aquilo que Deus fala e aquilo que Deus bate o martelo está batido, acabou. Não tem esse negócio. Deus falou, eu acho. Não. Com Deus é sim, sim. Não, não. Passou disso é procedência maligna. Se ele falou, vai acontecer. Ainda que eu e você não concorde, ainda que eu e você não aceite, vai acontecer. O dilúvio aconteceu. Só que Noé estava preparado junto com a sua família dentro da arca. Do jeito que Deus mandou ele fazer, ele fez. Pega um casal de cada espécie de animal, coloca dentro da arca, assim ele fez. Assim ele fez, né? E eu fico pensando quanta organização havia dentro dessa arca, né? Eu acredito que era um lugar muito bem organizado, muito bem estruturado, porque para colocar um casal de cada espécie dentro dessa arca e ter alimento para esses bichos tudo não foi brincadeira. Mas ele fez. Foi difícil? Foi, mas ele fez. Foi complexo? Foi, mas ele fez. Teve que passar, né, por cima daquilo que as pessoas estavam falando? Teve, mas ele fez. Teve que fingir que não estava escutando para não ficar doido, né? Porque às vezes as pessoas falam algumas coisas que a gente fica muito chateado e a gente acaba por desistir na metade do caminho. Sim, ele teve que persistir, mas fez. E foi até o final. Foi até o final. Ou seja, ele renunciou até, como que nós podemos dizer? Ele renunciou até a sua popularidade, né? Porque você imagina você passar de uma pessoa do anonimato para um doido. Não é brincadeira. Não é fácil, né? Então ele renunciou ali até aquilo que até a sua posição, né? Até a sua posição ali. Sua posição diante da família e diante
dos vizinhos, diante dos colegas, né? Porque ele foi ridicularizado, gente. Ridicularizado, mas ele renunciou tudo isso. Renunciou essa sensação de abandono, renunciou essa essa sensação de ser chamado de doido, essa sensação de estar fazendo aquilo que ele tinha certeza no coração dele que ia acontecer, mas a incredulidade do povo não deixava, né? Não permitia que ele fosse aceito pela sociedade. Ele renunciou tudo isso, né? Mesmo o pessoal falando mal, mesmo chamando ele de doido, ele persistiu, ele foi atrás e ele construiu a arca, ele fez tudo aquilo que Deus mandou, né? Hoje, talvez o que o Senhor esteja te pedindo hoje, talvez para você pareça uma loucura. Talvez o que o Senhor esteja te pedindo para renunciar hoje, talvez aos seus olhos seja uma coisa assim insana, mas faça do jeito que Deus mandou. Faça do jeito que ele te dirigiu a fazer. Não coloque arranjo, não procure atalho. Faz do jeito que ele falou para fazer. Se não é, muda, né? 1 centímetro sequer da arca, ele teria posto tudo a perder. Se não é, porventura, tivesse feito 1 centímetro ao contrário daquilo que Deus mandou, ele teria comprometido toda a família dele. Que você possa renunciar aos desejos da sua carne, a matar a nossa vontade, matar a nós mesmos, que nós possamos morrer para nós mesmos e nascer em Cristo, fazendo tudo aquilo que Ele mandou, da maneira que Ele mandou, para que nós possamos alcançar a misericórdia do Senhor e para que nós possamos ser bem-sucedidos. E bem-sucedido, quando eu falo, eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de uma forma geral, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, no meio dos nossos colegas, no meio da nossa parentela, no meio da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, que nós venhamos renunciar àquilo que realmente o Senhor está pedindo para fazer a vontade dEle e ser alcançado pela misericórdia dEle, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, que você seja alcançado pelo poder do Senhor, a ponto de você renunciar e não sentir falta daquilo que você renunciou, porque isso é um trabalho de formiguinha, de degrau em degrau, é de glória em glória. Amém? Deus abençoe, fica na paz de Cristo, até o próximo vídeo.